Oi, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Engenharia de Software. E para quem está entrando no canal agora, essas aulas estão sendo direcionadas para os alunos de graduação dos cursos de bacharelado em Sistemas de Informação e licenciatura em Ciência da Computação da Universidade Federal da Paraíba. As aulas estão sendo nessa modalidade por causa da pandemia e a gente tem sempre encontros síncronos para discutir um pouco mais, fazer também atividades práticas. E dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre arquitetura de software, que é um mundo de coisa, mas é uma ideia inicial que vocês vão ter sobre o que é arquitetura de software, o que é que a gente tem que se preocupar, qual é o objetivo de arquitetar um software. Nos cursos de vocês vão ter disciplinas mais específicas em que vocês podem trabalhar de forma mais prática. Mas não adianta vocês chegarem nessas disciplinas sem terem esse conhecimento prévio sobre o que é arquitetura, né? Falar de API REST, falar do próprio REST, de desenvolvimento de software orientado a serviço, sem entender o que é arquitetura de software, é complicado. Então, eu estou partindo do pressuposto que vocês não conhecem o assunto e que a gente vai ver aqui de forma introdutória o que é arquitetura de software. Lembrando também que para os alunos de licenciatura em computação, vocês têm uma disciplina de análise e projeto de sistemas, em que vocês veem, dentre outras coisas, os padrões de projeto e como implementá-los. E para os cursos de SI, vocês têm ainda as disciplinas de projeto e desenvolvimento de software, em que vocês podem também colocar, engenharia de software aplicada, em que vocês podem também colocar em prática os projetos de arquitetura, certo? Então, de forma introdutória, a arquitetura de software necessária, a gente já viu lá no começo da disciplina, nos capítulos introdutórios, que independentemente do modelo de processo que está sendo adotado, a gente consegue analisar ou executar e verificar 5 atividades principais no processo de desenvolvimento de software. A especificação de requisitos, depois arquitetura e projeto de software, implementação, teste, validação e manutenção e evolução do sistema. Então, essas atividades vão ter diferentes níveis de esforço, essas atividades podem ter nomes diferentes, essas atividades podem gerar artefatos diferentes, mas elas têm um núcleo que as caracteriza. Assim é a arquitetura de software. Na arquitetura de software, você se preocupa no como você vai resolver o problema, que já está bem delimitado e definido na fase anterior, na atividade anterior de especificação de requisitos, independentemente desses requisitos serem expostos em formas de histórias de usuário, backlogs, cenários BDDs, documento de requisitos com especificação e análise, independentemente da forma em que eles estão documentados e validados. Você, ao terminar essa etapa, entende o que é que você precisa fazer, você e sua equipe. E na fase de arquitetura, você precisa, dado esse problema, pensar na solução computacional desse software. Então, na medida em que os softwares aumentam, ficam mais complexos, é mais difícil entender as partes desse sistema, é mais complexo de entender como essas partes interagem, muito mais riscos são envolvidos, risco de projeto, risco de produto, risco de pessoas, risco de tecnologia, etc. E os engenheiros de software buscam essas abstrações para tentar resolver esse problema. Então, a arquitetura de software está justamente ali no limiar entre a compreensão, a especificação do que é e subsidiando a implementação do sistema. Então, eu tenho um diálogo direto e contínuo da arquitetura de software com os requisitos e da arquitetura de software com o código-fonte que está sendo gerado. Então, qual é o objetivo da arquitetura de software? Organizar a estrutura principal do sistema,
satisfazendo os requisitos funcionais e não funcionais. A gente já falou, inclusive, sobre isso em aulas passadas, que não adianta você atender os requisitos funcionais, por exemplo, num sistema de supermercado do caixa, você tem lá todas as funcionalidades do caixa, mas para processar um leitor de código de barras de um produto, ele passa 5 minutos. Imagina uma feira enorme, num horário de rush, numa época em que todo mundo normalmente faz feira. Então, isso é inviável, o software precisa atender os requisitos funcionais e não funcionais. E para isso, a arquitetura, ela pensa em definir os componentes. Para quem teve qualquer experiência, eu sempre gosto de fazer essas comparações um pouco mais práticas, para a gente sair dessa teoria de engenharia de software e entender quais são os objetivos que eu tenho na medida em que eu trago para vocês as teorias da engenharia de software, as ferramentas e os suportes. Então, para qualquer pessoa que por algum acaso fez um sistema ou um aplicativo, um software qualquer, por menor que seja, e se, por exemplo, usa o Windows, você vai buscar lá no Windows Explorer, quando você vai buscar no seu Package Explorer, onde você setou na sua IDE os locais onde vão ficar os seus programas de computador, você viu lá um conjunto de arquivos. Mais especificamente, se você programou em Java, por exemplo, você viu uma pasta de ISRC, você viu outras pastas que foram criadas de class path, você viu arquivos.class, arquivos.java, e esse conjunto de coisas, no final das contas, vai te dar um arquivo executável, por exemplo, um ponto .jar. Mas aquilo tudo é o software, não é um único jar. Então, a arquitetura busca justamente definir quem são esses arquivos e como esses arquivos vão se comunicar. Quem são essas partes e como essas partes vão se comunicar. Então, o objetivo da arquitetura de software é justamente deixar o sistema o mais modular possível, porque com módulos é mais fácil da gente entender, é mais fácil da gente testar, é mais fácil da gente evoluir sem quebrar o resto do sistema e, ao mesmo tempo, compreender como que essas partes se comunicam. Esse é o objetivo da projeção, né, da criação da arquitetura do software. E quais são as vantagens de existir uma arquitetura de software? Quem faz cursos da área de computação normalmente teve a experiência de, até o terceiro período, normalmente engenharia de software vem do quarto para quarto, quinto período, mas antes disso, os professores passam alguns projetos, alguns exercícios de programação e como é que normalmente a gente faz. Eu também passei por isso como aluna de graduação. O professor dá a especificação, a professora, né? Professor, professora, dá a especificação dos requisitos, do que quer na tarefinha. Você abre lá o Eclipse, o Visual Studio, o NetBeans, começa a fazer e vai vendo o que dá. Ou copia um pedaço de código-fonte que já tem na internet, um monte, e vai ajustando a sua tarefinha. Ou copia e cola o código inicial que o professor te mandou para tu fazer os ajustes e as evoluções, para entregar a tarefa, o projeto, etc. Mas a gente está passando por uma etapa crucial no processo de desenvolvimento de software, que é o projeto e arquitetura. A gente está pulando da etapa de especificação direto para a etapa de implementação do sistema, sem pensar de forma abstrata nas partes, nos componentes e como eles se falam. E quando a gente descobre isso, a gente vê quanto mais simples a gente podia fazer os nossos sistemas, quanto menos bugs a gente podia gerar esses códigos, mesmo que iniciais. Porque muitos dos problemas que a gente vai ter implementando o código, a gente já resolvia quando a gente projeta a arquitetura, visualiza as abstrações e organiza como é que aquele sistema vai funcionar.
Então, ter uma arquitetura de software ajuda na comunicação dos stakeholders. Todos os envolvidos estão compreendendo quais são as partes do sistema e como elas vão se comunicar. A análise do sistema também fica muito mais facilitada. Então, será que eu tenho possibilidade de atender mesmo o requisito? Eu não tenho que ir lá implementar o código para depois eu chegar nessa conclusão. Algumas decisões de projeto, algumas análises de sistemas podem ser feitas em atividade de arquitetura de software. E o reuso em larga escala, na medida em que eu vejo esses componentes, em que eu tenho a definição abstrata de como eles vão funcionar e a solução do meu software. Se eu tenho, por exemplo, uma linha de produto, é muito mais fácil eu pensar no reuso de larga escala do que eu ter um monte de código-fonte para tentar vislumbrar ou fazer brainstorm disso, fazer engenharia reversa disso e pensar em reutilizar partes daquele código-fonte. Diferentemente de quando eu tenho uma arquitetura explícita, né? E então, o que é a arquitetura de software? A arquitetura de software eu gosto, tem várias definições, mas eu gosto dessa definição, em que ela diz que a arquitetura de software é definida pelas partes do sistema, que são os componentes, as formas em que eles se relacionam e as propriedades dessas formas. Então, por exemplo, eu tenho dois componentes, mas só eu definir esses dois componentes não me dá arquitetura. Eu tenho que definir que esse daqui usa o serviço desse. Esse daqui não usa o serviço desse componente. Ele só oferece o serviço. Então, eu estou dizendo como é que eles vão se relacionar. Mas também posso especificar as propriedades dessa relação. Então, eu estou dizendo que esse componente só vai usar esse serviço oferecido por esse componente quando um determinado comportamento do sistema é esperado. Então, eu defini somente a relação, eu defini somente o comportamento, eu defini somente o componente e não me dá arquitetura, porque eu não consigo vislumbrar como é que esse sistema vai funcionar. Quando a gente ouvir o termo arquitetura de software, quando alguém disser que está lhe mostrando uma arquitetura de software, quando alguém apresentar uma ferramenta para vocês, dizendo, vou te mostrar como que ela foi pensada e arquitetada, vocês vão esperar desse projeto as partes, a comunicação e as propriedades dessas interações. Em tese, se isso não é explícito, a gente não tem uma arquitetura de software completa. Então, a arquitetura é componentes, conectores e propriedades. E essa relação acaba sendo um guia para a implementação. Isso chega para o programador, junto com as documentações de especificação do sistema, de forma mais clara possível para que ele consiga transformar aquele tipo de linguagem numa linguagem em que o computador entende. E quem são esses componentes? Vai depender da granularidade. Eu posso falar de componentes subsistemas que se comunicam entre si. Eu posso falar, por exemplo, de pacotes que se comunicam entre si. Eu posso falar de classes que se comunicam entre si. Eu posso falar de métodos que um chama o outro e se comunicam entre si. Então, eu tenho diferentes granularidades. Granularidade vem da palavra grão. Eu posso ter uma granularidade bem pequena, como assim, método, lá, implementação, função ou procedimento, se eu estiver falando em linguagens não orientadas ao objeto, mas eu posso ter uma granularidade muito maior, como, por exemplo, um subsistema ou um módulo do sistema. Eu não estou olhando lá métodos, classes, funções, procedimentos, atributos, variáveis. Eu estou olhando ele bem de cima, grandes pedaços, que dentro tem outros componentes, certo? Então, vai depender de como que a arquitetura está sendo projetada e pensada. Quais são as atividades arquiteturais? Quando eu estou falando de arquitetura, o que é que eu faço? É muito simples.
eu vou definir quais são as classes, se eu estiver programando numa linguagem OO, por exemplo. Eu vou definir lá as classes, depois eu defino os métodos, construtores, principais, faço um desenho assim, faço um diagrama UML, faço um diagrama de classe, faço um diagrama de caso de uso, mando para o programador, tá tudo certo, é só fazer o sistema. Verdade isso? Não. A arquitetura de software não se resume a diagramas UML. Elas podem, inclusive, não conter diagramas UML, porque o UML é uma forma de representar visualmente os componentes, os conectores e as propriedades, mas você pode fazer um desenho. Você pode dar significado e legendas a esses desenhos. Bolinha é o componente tal. Triângulo são as ligações. E tracinhos pontilhados ligando esses componentes são as propriedades. Isso não tem nada de UML, eu posso caracterizar a minha arquitetura também dessa forma. Mas decisões arquiteturais não se restringem a definir classes, pacotes e métodos. Isso é parte da arquitetura. Outras coisas que eu faço quando eu estou pensando em atividades arquiteturais. Seleciono o meio de armazenamento. Vai ser computação em nuvem? Vai ser local? Eu vou comprar e alugar um servidor, uma assinatura específica? Não, eu vou montar um servidor, vai ser no cluster da universidade? Quais tecnologias? Quando eu falo de tecnologia, é só linguagem de programação? De jeito maneira. Eu posso estar falando em Java usando diferentes frameworks, por exemplo. Então, eu vou usar Spring Boot, eu vou usar Hibernate, eu vou usar JPA, eu vou usar JSF. Eu estou falando de uma linguagem de programação que tem vários frameworks que podem ser associados com essa linguagem aí, por exemplo, como o back-end. Então, definir tecnologia não é só definir linguagem de programação, mas todas as tecnologias que são inerentes e apropriadas àquele processo de desenvolvimento de software. Definir o ambiente de produção, definir o estilo arquitetural, a gente vai ver alguns dos estilos. Vai ser cliente-servidor, vai ser arquitetura em camadas, vai ser o MVC, que é bem conhecido e usado para sistemas de informação, vai ser baseado em repositório, vai ser um sistema, uma arquitetura Publish Subscriber. Então, a gente precisa definir os estilos. Definir os padrões de projeto. A gente vai falar um pouquinho a diferença de padrões de projeto e estilos arquiteturais. Eu preciso documentar essa arquitetura com todas essas decisões, com todas as informações, as instalações, os guias que precisam ser seguidos para os programadores poderem entender as decisões arquiteturais, para fazer com que os componentes, os conectores e as propriedades dessa relação façam sentido para o sistema funcionar. Então lembrem-se, definir arquitetura é só definir classe? De jeito maneira. Essas são outras atividades arquiteturais que a gente exerce enquanto arquitetos de software, certo? O projeto arquitetural acaba estabelecendo subsistemas que compõem esse sistema, né, esses pedaços e a maneira como eles interagem, e a saída desse processo é o projeto de arquitetura de software. Então, ao final disso, vocês vão ter a solução computacional do meu sistema. E o que é que tem nesse projeto de software? Ora, se eu falei para vocês um pouco antes sobre as atividades de software, vocês devem ter ideia do que é que eu tenho nesse projeto que está documentado a arquitetura. Eu vou ter os subsistemas, eu vou ter as decisões tecnológicas e de projeto do sistema, frameworks, linguagem, banco, vai ser MySQL, vai ser Postgres, etc. E eu vou ter a descrição da arquitetura, certo? Lembrem-se, o projeto de arquitetura de software não se resume a definir classes, métodos
e pacotes. Decisões arquiteturais são extremamente importantes, extremamente relevantes e extremamente presentes nos projetos arquiteturais. O projeto de arquitetura é um processo criativo. Por mais que a gente tenha aí características a depender do sistema, da empresa, do contexto do cenário de fábrica de software, ainda assim vários testes já foram feitos, tem na literatura, ou a gente pode fazer aí com vocês mesmos. Vocês podem até escrever aí nos comentários, colocar um trechinho. Se eu disser assim, escreve um trecho de um programa em Java que recebe 2 valores inteiros e retorna o resultado com esse valor somando essas 2 variáveis iniciais. Provavelmente os comentários vão ser bem diferentes. A forma em que foram declarados os nomes das variáveis, as indentações, por mais que a gente consiga, na medida em que a gente tem mais experiência, achar esses padrões de desenvolvimento, os projetos arquiteturais e os projetos de desenvolvimento de software acabam sendo projetos criativos, que existe a subjetividade, porque não existe a solução perfeita para o desenvolvimento de software. Eu posso ter um software funcionando em que eu tenho diferentes versões de arquitetura, diferentes versões de código, que todas elas são suficientes para atender requisitos funcionais e não funcionais. Então, eu vou fazer esse sistema em Java, vou fazer esse sistema em Python, vou fazer esse sistema em C#. Todos eles podem ser ótimos, perfeitos e do mesmo valor, inclusive. Isso faz parte, é inerente ao produto de software, à natureza da própria ciência. Então, o projeto de fazer isso acaba sendo, sim, um processo criativo que traz diferentes decisões arquiteturais, a depender da experiência e da subjetividade da equipe que está fazendo o projeto arquitetural. Então, essas decisões envolvem conflitos, restrições de orçamento, de pessoa, de tempo, decisões subjetivas, necessidade de atendimento a requisitos específicos, obrigatórios, outros desejáveis, outros imprescindíveis. Então, decisões de projetos são escolhas feitas durante o projeto. O que é o projeto? A definição dos componentes, dos conectores e das propriedades desses componentes para o meu software funcionar, que afetam a capacidade de fornecer o serviço. Que serviço é esse? As funcionalidades, os serviços que vão ser providos por esse software. Normalmente vão resultar em compromissos do projeto. É importante avaliar todas as opções existentes, que não é uma coisa simples. Então tem um monte de linguagem de programação, um monte de solução pronta, um monte de serviço, um monte de API. E aí você senta e fala, a gente tem esse problema que inclusive já foi solucionado e aí a solução já é bem conhecida e agora a gente vai botar essa equipe para programar em quê? Usar o quê? Vamos fazer uma linguagem nova, por exemplo, adaptada de uma orientação a objeto aí bem conhecida. Então, são decisões importantes em que precisa fazer análise de custo-benefício também na parte de projeto e arquitetura. Não são restritas aos projetos arquiteturais. Decisão de projeto pode ter na fase de teste, pode ser na fase de implementação, mas elas são cruciais quando são tomadas nas decisões arquiteturais. Afinal, é o primeiro passo para a gente pensar no sistema dentro do computador, como ele vai funcionar, como as tecnologias de sistemas de computação vai dar vida àquilo que foi sonhado e requisitado na atividade de especificação. Então, isso é extremamente importante. Os conflitos arquiteturais sempre existem,
por causa dessas decisões. Eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente pensar um pouquinho. O uso de componentes de alta granularidade aprimora o desempenho, mas diminui a facilidade de manutenção. Então, pensem que a definição de arquitetura tem alta granularidade. Então, eu estou pensando lá no atributo, no construtor, no método, mas pensa aí, colocar num papel, num quadro, numa lousa digital, todos os métodos de um sistema bem complexo e mostrar quem chama quem, em qual classe, em qual momento e etc. É extremamente complexo. Então eu vou ter que pensar em qual decisão arquitetural, qual nível de granularidade eu vou ter que escolher, porque eu não tenho, não é que eu não tenha, mas é muito mais difícil manter esse projeto arquitetural, inclusive atualizado de acordo com o que está sendo implementado. Outro exemplo, dados redundantes aprimora a disponibilidade. Então, se eu tenho repetição de dados, é mais fácil. Se algum servidor quebrar, eu tenho outro ali para substituir e a cópia está tudo certo. Mas a proteção é muito mais difícil. Se antes eu tinha somente um caminho para pensar em firewall e etc., e outras tecnologias de segurança de informação, agora eu vou ter que pensar nesse servidor central em todas as outras cópias. Eu estou longe de ser qualquer especialista em segurança da informação, mas com certeza, isso eu tenho certeza, que é muito mais complexo eu pensar numa segurança onde os dados estão replicados em várias fontes, em vários servidores, do que num só. Então, e agora? Eu aumento a disponibilidade e diminuo a segurança, tendo uma probabilidade maior de invasão, ou não? Deixa um pouquinho mais devagar, mas eu tenho quase certeza que ninguém consegue invadir isso aqui. Então, são decisões complexas que precisam ser tomadas a nível arquitetural antes da gente chegar lá no programa para fazer ele, para codificar, para programar, e que geram conflitos naturalmente, que precisam ser solucionados por uma equipe bem competente. E essas decisões, junto com o que elas acarretam, que é o corpo geral do projeto, né, arquitetural, traz diferentes representações. Então, representar a arquitetura permite você visualizar ela de diferentes maneiras e para diferentes stakeholders. Vocês têm que lembrar que existem modelos de processo em que o cliente / usuário participam do processo de desenvolvimento. Então, qual tipo de arquitetura você vai mostrar para ele? Um monte de sigla, de frameworks, de linguagens de programação, de tecnologia, ou, por exemplo, um monte de caixinhas com bonecos que interagem numa tela de computador, ou diagramas de caso de uso, por exemplo. Então, a arquitetura normalmente é representada em blocos, né, que são os componentes de diferentes granularidades. Esses blocos vão ser representados de formas diferentes, a depender das decisões arquiteturais, do contexto em que o software está sendo feito, da experiência da equipe, etc. E essas representações me dão diferentes visões. Lembra muito um projeto arquitetônico de engenharia civil. Você não vai apresentar, por exemplo, ou pelo menos eu não espero que seja assim, não tenho esse conhecimento de que alguém quis comprar uma casa ou bancar a construção de uma casa lá num construtor, ele mostrando a planta elétrica. Olha, tá aqui, vai ficar uma tomada, aqui vai ficar outra, o fio vai ficar embutido em alguma parede por aqui. Não, quando você vai vender a ideia, você mostra outro tipo de planta. Você mostra a visão de cima, você mostra a planta baixa, você faz as representações em AutoCAD e outros programas que tem aí mais modernos. E depois você pode até entrar em detalhes sobre planta hidráulica, elétrica, etc. Mas para o cliente comprar e dizer, amei essa casa, linda, maravilhosa, esse apartamento, você mostra a arquitetura sim, mas
numa representação diferente. Assim acontece com software também. A gente tem diferentes formas de representar e de vislumbrar como é que esses componentes vão estar expostos, como eles se comunicam e como que isso vai se transformar num produto de software. Então, as visões e as representações arquiteturais são essas diferentes maneiras de ver a arquitetura de software, que focam em distintos aspectos. Por exemplo, olha a interação, como é que funciona. O usuário clica aqui, esse componente vai aparecer que vai chamar esse daqui por trás e vai aparecer essa mensagem aqui. Eu posso mostrar uma visão estática, por exemplo, um diagrama de classes, e que eu tenho quais são as partes que os programadores têm que fazer, as mínimas, fora o que é necessário para o sistema realmente funcionar. Eu tenho lá alguns métodos principais, mas os programadores vão ter autonomia e vão precisar adaptar e desenvolver melhor os outros métodos e alguns atributos. Então, essa mesma visão de partes, atributos e métodos eu não vou mostrar para o meu usuário. Assim como é insuficiente eu pegar um diagrama de caso de uso, entregar para o programador e dizer faz aí as funcionalidades. Vai dar completa autonomia do programador querer desempenhar um papel que naturalmente não é dele, pelo menos de forma explícita e inerente, que é decisões arquiteturais, definição dos componentes. Isso é o papel do arquiteto de software. Então, a arquitetura de software, ela pode ser representada por diferentes visões, como eu dei alguns exemplos para vocês. A visão lógica, a visão de interação, a visão de alocação, a visão física, fluxos de exceção e etc. Então, de novo, vai depender da equipe e de quanto que essas visões são necessárias para os stakeholders. Aqui são alguns exemplos de visões, são todas soluções de software, em que eu tenho diferentes granularidades, mas vocês conseguem ver, mesmo sem ler em detalhes, que eu tenho aí componentes, pode ser caixinhas, pode ser retângulo com essas bordas abauladas, pode ser essa representação de repositório de dados, pode ser essa elipse, pode ser um computador, são todos componentes. E eu tenho várias ligações, pode ser seta dupla, seta pontilhada, tracinho contínuo, representação de extensão no diagrama de classe. Então vocês conseguem ver aí os componentes, como eles se comunicam e as propriedades. Mas eu não estou vendo aí propriedade não, mas na medida em que eu tenho uma setinha com um losango na ponta, eu tenho características específicas dessa comunicação entre esses componentes, em que eu tenho seta pontilhada, em que eu tenho a ponta branca, né, sem ser pintada, em que eu tenho setas que vai e que vem. Eu estou dando propriedades a essas comunicações, eu não estou só dizendo que o componente A se comunica com o componente B. Eu estou dando aí já algumas dicas de restrições, quando pode, se pode sempre, qual o caminho dessa comunicação, se é esse que chama esse, ou se é esse que chama o de cima. Então, são exemplos aí de diferentes visões que vocês, só para vocês terem uma ideia de como a gente pode representar a arquitetura. E nessas representações, pensando nessas representações, a gente a literatura acaba trazendo para a gente alguns estilos arquiteturais, também conhecidos como modelos arquiteturais. Vocês podem encontrar esses dois termos, estilos arquiteturais, modelos arquiteturais. Eles definem alguns tipos de elementos e regras que regem essa comunicação, de soluções que já aconteceram ou de características que são inerentes àquele contexto, que acaba levando a gente a definir aquele tipo de componente e aquele tipo de conexão. Eu posso definir a minha arquitetura de software sem adotar ou sem aderir a nenhum estilo arquitetural? Pode, com certeza. Mas por que você vai reinventar a roda se alguém já pensou antes em solução? E se você tem o escopo e o contexto específico de alguém que já
tem o caminho das pedras. Então, a ideia dos estilos arquiteturais é semelhante à ideia dos modelos de processo. Eu posso ter um modelo de processo na minha empresa que não é nenhum desses aí, não é Scrum, não é XP, não é cascata, não é espiral. Pode ter um modelo empresa X, mas você não vai pegar nenhuma dica, nenhuma ferramenta, nenhuma técnica, vai inventar tudo do zero? Provavelmente não. Assim, os estilos arquiteturais. Vocês precisam adotar um? Não. Só pode adotar um? Também não. Normalmente, para sistemas complexos, eu tenho adesão de mais de um estilo arquitetural. Então, para essa parte, a gente vai usar cliente-servidor. Para essa outra parte, a gente vai usar baseado em repositório. E aí, quando você adere a esses estilos arquiteturais, você tem que delimitar aqueles componentes básicos definidos pelo estilo arquitetural. Pode definir outros? Posso fazer algumas adaptações? Pode, mas você tem que definir os componentes que caracterizam aquele estilo, senão não faz sentido, senão você não está aderindo àquele estilo arquitetural, você está usando outro modelo de arquitetura. Então, lembrando, a arquitetura de software é definir componentes, conectores e propriedades. Só que ao invés de a gente do nada fazer um monte de caixinha e tentar fazer a conexão, pensando que todas essas conexões juntas vai me fazer o sistema funcionar, deixa eu ver se o meu sistema tem a carinha disso aqui. Se tiver essa carinha, eu já sei quais são os componentes principais. Esse, já sei que esse só pode falar com esse e esse outro só pode falar com esse outro. Para isso servem os estilos arquiteturais. Facilita a definição da arquitetura. Sistemas de grande porte aderem a mais de um estilo arquitetural e eles também são conhecidos como modelos arquiteturais. E existe uma discussão na literatura sobre padrões de projeto e estilos arquiteturais. Eu gostei dessa definição que eu vi, eu acho que foi em Somerville, eu não tenho certeza. Mas ele caracteriza que os estilos arquiteturais normalmente são pensados quando a gente está falando do sistema inteiro, do contexto em que o sistema está sendo desenvolvido. Enquanto os padrões de projeto, a gente já definiu a arquitetura, mas eu tenho um problema para resolver na arquitetura. Para eu fazer aquele componente se comportar do jeito que o meu estilo pede, eu tenho que fazer uma coisa no código lá, tipo um singleton, porque senão não vai dar certo. Eu vou ter cópia disso, toda vez que eu der um new, eu vou ter outro espaço reservado na memória, eu não posso ter e não preciso ter. Eu quero ter uma unidade só com todas as informações, por exemplo, um log de sistema. Eu não tenho que dar new, eu dou new uma vez no objeto. Depois que eu criei aquele objeto, eu só alimento as informações. Isso em resumo do resumo se caracteriza como padrão singleton. E aí, quando é que eu penso nesses padrões? Quando eu tenho os estilos arquiteturais já definidos, e aí quando eu vou resolvendo e codificando, eu chego numa bronca que a linguagem de programação não me deixa acessar esses métodos. Eu estou com esses componentes que precisam se comunicar, porque o estilo arquitetural diz que esse fala com esse, mas como é que eu faço que o método não pode ser chamado aqui? Vou lá nos padrões de projeto. Deixa eu ver se tem algum que consegue me ajudar a resolver esse problema. Então, o que eu vou apresentar para vocês não são padrões de projeto. Vocês têm uma disciplina, né, no caso dos alunos da UFPB, tem uma disciplina, o curso de Sistemas de Informação tem a disciplina de Programação Orientada a Objetos, PO, e a PS para licenciatura, Análise e Projeto de Sistemas, que tem uma ementa semelhante, que é justamente trabalhar padrões de projeto, padrões de codificação. O que eu vou falar para vocês não é isso, os outros professores vão falar com vocês nessas disciplinas. Eu vou falar sobre estilos arquiteturais, então eu estou no nível mais abstrato ainda. Padrões eu estou no nível mais de codificação, estilos eu estou no nível de sistema. Eu estou entendendo o escopo do sistema para definir qual seria o modelo arquitetural mais apropriado.
E aí a gente vai ver alguns dos padrões, certo? Os que são mais conhecidos, que são mais cobrados em prova, o que estão mais nos livros didáticos. O primeiro, baseado em repositório, num contexto em que os sistemas têm muita troca de dados, né? Essa troca com frequência, os dados são compartilhados e eu tenho um repositório central em que eu tenho cópias ligando a esse repositório central. Cada subsistema desse acaba tendo o seu próprio banco de dados para passar e para replicar isso aí de um repositório central. Podem usar uma abstração do repositório centralizado e tem uma implementação naturalmente distribuída. Então, por exemplo, aí um repositório de um projeto eu tenho repositório de editores de UML, tradutor do projeto, analisador do projeto, gerador, editor Python, etc. Então, esse é um cenário, exemplo, para vocês tentarem ver de forma mais prática como seria. Características, eu estou chamando de vantagens, de desvantagens, mas vocês entendam como isso daqui facilita e aqueles pontos lá dificultam. São decisivos os que dificultam para você não escolher? Não, é o conjunto deles que vai fazer com que você observe se no seu contexto, casando o que facilita e o que dificulta, se vale a pena ou não adotar aquele estilo arquitetural. Então, vantagens, né? O que é que facilita? É uma maneira eficiente de compartilhar grandes quantidades de dados, a arquitetura é pensada nisso. Os componentes podem ser independentes, né? Os subsistemas ligados ao repositório central. Os dados aderem a uma representação comum, então essa abstração é facilitada, eu delimito somente a abstração do núcleo central e replico para todos os subsistemas. E existe também essa facilidade simplificada para a troca de informação e armazenamento, tendo em vista que eu tenho os mesmos componentes. Algumas coisas que podem dificultar, né? Os subsistemas devem estar de acordo com um modelo, então aí tá mais aqui no meu subsistema específico que eu peguei lá do central, eu precisava fazer uma adaptação. Se fizer essa adaptação, vai dar bronca lá na hora desses componentes se comunicarem. Ou eu vou ter que atualizar todo mundo, inclusive o banco central, o repositório central. O repositório central é um ponto único de falha. Deu bronca nele, deu bronca nos subsistemas. E aí você vai pensar custo-benefício de adotar baseado em repositório. Estilo cliente-servidor é bem conhecido. Eu tenho uma divisão clara entre os tipos de componentes. Então, minhas caixinhas, eu vou ter caixinhas que provêm serviços e vou ter caixinhas que recebem, consomem e absorvem. E a comunicação está sempre intermediada por uma rede. É sempre pela internet? Não, eu posso ter uma rede local, eu posso ter intranet e vários outros tipos de rede. Mas normalmente eu tenho uma rede que faz a comunicação entre esses componentes, onde um deles se caracteriza só por prover serviço e outro só por receber. Lembrem-se, a rede não necessariamente precisa ser internet. Hoje em dia é muito difícil a gente não pensar nisso, mas se vocês pensarem em cenários em que eu tenho, por exemplo, um cuidado, uma segurança de dados muito grande, em que os dados estão fisicamente alocados ali, mesmo que tenha réplicas em outro lugar, mas a comunicação interna é só numa rede local mesmo, com switch da vida, cabo com cabo, e a gente vai fazendo a comunicação. Esse computador só provê esse servidor e esses outros consomem os serviços desse daqui. Então, não necessariamente é sempre a internet. Quais são características desse estilo arquitetural? Existe a separação clara de interesse, você sabe claramente quem provê e quem consome o serviço, é inerentemente distribuído, né? E aí é fácil de você adicionar novos componentes de um lado, novos componentes do outro, liga nessa rede
sem precisar quebrar o sistema como um todo. E algumas coisas que podem dificultar. Acaba tendo um gerenciamento redundante dos servidores. Cada serviço acaba sendo um ponto de falha para quebrar o sistema inteiro. E eu não tenho registro central dos nomes e dos serviços quando eu tenho esse estilo arquitetural. Desse estilo, ao invés de eu ter somente um lado que provê e somente um lado que fornece, eu tenho um conjunto de camadas, é uma generalização do cliente-servidor, em que eu tenho sempre uma camada adjacente que provê e recebe da subsequente. A de cima provê, recebe da subsequente. E vice-versa, se você olhar a arquitetura bottom-up ou top-down. Mas sempre a camada A provê a camada de cima e consome da camada de baixo. E existe essa relação. Sempre uma fornece e consome ao mesmo tempo. É interessante para desenvolvimento incremental dos sistemas, então aí vocês têm duas visualizações. Olha aí, por exemplo, as representações, as visões arquiteturais. Eu achei interessante colocar porque em Pressman eu tenho essa visão, né? Parece até, lembra muito o modelo espiral, em que eu tenho as camadas, os componentes dentro dessas camadas e qual camada fala com qual. E Somerville eu tenho caixinhas mesmo, com a abstração maior, em que eu tenho a interface, o gerenciamento, até a parte de banco de dados e sistemas operacionais, também organizando essas camadas. Características: fácil compreensão, tá bem claro, bem separado, bem modularizado, facilidade de manutenção. Eu quero que tudo funcione do jeito que tá, só vou trocar a interface, que eu adorei a nova API do Google, é lindo os componentes. Então eu não preciso jogar o sistema todo fora. Eu tiro só os componentes, só os XHTML, por exemplo, ou XML ou HTML, ou sei lá o ponto que o Google inventou, novo, 2021, para fazer as interfaces e deixo o resto tudo pronto. Coloco, integro, faço os testes de unidade de integração, faço o teste de sistema, pronto, lindo, tá o sistema todo bonitão, com as regras de negócio e o back-end todo funcionando como era antes. Então eu tenho muito maior facilidade, pelo menos na teoria, de fazer manutenção e desenvolvimento independente dos meus componentes. Algumas coisas que podem dificultar a adoção. Eu tenho duplicação de funcionalidade, porque uma camada provê e consome serviço do outro, então pode ser que um método esteja nesse meio do caminho e eu vou ter que sobrescrever esse código, por exemplo. Às vezes é difícil estruturar um sistema através de camada, então é o que a gente chama de camadas relaxadas. Então não necessariamente suponho que eu tenha 3 camadas. Eu tenho que ter essa relação direta entre essa e essa camada. Eu não posso sair pulando e nem voltando e nem fazendo ciclos. Mas é muito difícil na prática a gente ter essa coisa construída extremamente restrita a você prover e consumir serviço da camada adjacente. Nesse sentido, vamos dar uma relaxada. Somente desse método eu chamo direto da camada de cima, eu pulo a camada de negócio. Eu chamo banco direto da interface gráfica e vice-versa. Então, isso acontece comumente no desenvolvimento dos sistemas e eu tenho nesses contextos a arquitetura de software que adere ao estilo camadas relaxadas. E outra coisa que pode dificultar a adoção ou a escolha da adoção é o overhead de implementação e desempenho, porque se eu não tiver a camada relaxada, eu vou ter que fazer umas cópias aí de partes do código, fazendo só algumas adaptações, fazendo reuso Ctrl+C, Ctrl+V, para poder respeitar essa adjacência entre as camadas.
Outro estilo arquitetural são os pipelines, conhecidos como filtros e dutos. Eles foram propostos quando iniciaram seus sistemas operacionais do Unix, que deu origem depois à evolução com Linux, e alguns projetos de compiladores, né? Esse estilo se caracteriza por você ter entradas que processam e saem, filtros e dutos. Os componentes são chamados dos filtros e os conectores são chamados de dutos, que ligam esses componentes. Quando você tem sistemas com pouca interação com o usuário, por exemplo, a emissão de contra-cheque. Você já tem a lista dos funcionários, já tem os dias trabalhados e já tem o salário base, que seja pagamento por hora, que seja pagamento mensal. Então, você não vai ter um usuário do RH clicando em coisas, interagindo com o sistema. Você vai botar assim, emitir contra-cheques mensal de todos os funcionários. Acabou-se. Eu tenho os filtros e eu tenho os dutos. Eu defino lá para o back-end o meu processamento de componentes, conexões, e nesse clique eu faço essa computação sequencial. Então, são exemplos de sistemas em que é interessante usar o que preconiza a arquitetura pipeline. Algumas vantagens. É relativamente simples, né? Entrada, processamento, saída, entrada, processamento, saída. Evoluir também é muito simples, os componentes são simples, as conexões são muito simples entre esses componentes. Mas algumas coisas que podem dificultar é que requer um formato comum para poder correr lá no pipeline esse formato de dados. Não é apropriado quando você precisa de cliques, interações com o usuário, digita, arrasta, plugin, drag and drop, etc. E tem a impossibilidade de reuso quando se usam estruturas incompatíveis, porque aí breca o pipeline da própria estrutura proposta. Então é simples, mas você tem que ter o contexto inerente a essa simplicidade. Senão, ao invés de ser simples, você vai criar uma arquitetura que vai lhe complicar para fazer, por exemplo, manutenção e evolução do sistema. Existem os estilos também orientados a eventos, que se subdividem em dois estilos principais. O primeiro, Publish Subscriber, e o outro orientado a interrupções. Qual é a grande diferença? De maneira geral, todos os estilos arquiteturais que são pensados orientados a evento é quando você tem durante o fluxo uma interrupção, uma chamada de um componente que precisa se comportar de uma forma específica ou precisa chamar outro componente para ser executado no seu lugar ao invés daquele fluxo que estava sendo esperado, ou seja, ele é orientado a um evento de execução. E qual a diferença do Publish Subscriber para o orientado à interrupção? Manda esse chamado para um monte de componente. Quem receber ele primeiro resolve a bronca. O outro diz assim, opa, eu aconteci aqui no sistema. Esse componente, por exemplo, esse método foi chamado. Para tudo e o sistema vai ter que ir naquela outra classe. E só pode ir naquela outra classe. Ah, mas eu não posso chamar a classe B desse pacote ou a classe C. Não, eu só posso. Se esse método foi chamado, eu só posso chamar aquela outra classe específica. Essa é a diferença. Ele envia o chamado para todos os componentes que são apropriados a responder aquele problema. Quem responder primeiro resolve o problema de execução e o sistema continua a ser executado. E o outro cenário, eu tenho um tratamento específico que só pode ser chamado aquela classe, aquele método, se eu estiver falando em orientação a objeto, para responder aquele outro componente. Então, o Publish e Subscribe, os componentes não sabem se o evento vai ser tratado nem quando, ele lança aquela chamada e os tratadores vão ficar lá, de sobreaviso,
Alguns componentes são publish, outros componentes são subscribe. Então você vai definir quem são as classes publish, quem são as classes, por exemplo, subscriber, vai fazer essa ligação, vai colocar condicionantes em tempo de execução, pode existir a nível de implementação as compilações condicionais. Então, se esse objeto for criado, então corra e chama aquele outro objeto ali. Para tudo e chama aquele outro objeto ali, dá um new nele também em memória. Então, o caso de publish e subscribe, você tem aí vários componentes tentando ouvir outros vários componentes, que pode ser atendido por qualquer um deles, a qualquer tempo. O orientado a interrupções é específico. Quando aquilo acontece, o fluxo para e aquele outro componente precisa resolver aquele chamado. Um exemplo clássico de orientado a interrupções é tratamento de exceção em Java, por exemplo. Eu tenho as relações de throws, throw new e a chamada das classes de exceção. Então, quando eu tenho CPF, eu crio uma classe CPF inválido exception. E esse tipo de exceção acontece em tempo de execução para o sistema. Parou, vai ter que resolver a bronca porque deu uma exceção. A pessoa escreveu o CPF com letra, a pessoa escreveu o CPF com a quantidade de número menor do que era. A pessoa escreveu um CPF com as características de caracteres tranquilo, tudo certo, mas quando eu fui lá no banco de dados, esse CPF não existia. Então, todas essas são possíveis, não necessárias, possíveis condições em que eu tenho que fazer um tratamento de CPF inválido exception. Então, para esse caso, eu vou ter que ir especificamente nessa classe, eu vou procurar o tratamento, vou procurar o catch específico, eu vou ter que colocar o try nesse método para ele ficar observando se isso em tempo de execução vai existir, vou resolver lá no catch, vou executar bloco finally se tiver, para depois voltar ao fluxo de exceção. Existe a possibilidade, nesse exemplo de Java, de eu lançar um CPF inexistente exception e ser tratado por nome inválido exception? De jeito maneira. Eu tenho um componente específico, uma classe específica, com um tratador, que é outra classe específica, e ainda tenho na assinatura do método dizendo que esse método observa CPF inválido exception. Então, é um conjunto de correlações de componentes. Eu tenho as duas classes, eu tenho o método, a assinatura do método, estão vendo que eu tenho os componentes, as ligações e as propriedades para eu poder ter os tratamentos específicos. Então, se eu não tivesse, por exemplo, a definição dessa arquitetura, desse estilo arquitetural, a gente teria que pensar toda vez, sem pegar as dicas. Todos esses estilos arquiteturais que eu estou mostrando para vocês, existem milhares de materiais na internet, nos livros, guidelines, dos próprios pesquisadores profissionais que propuseram esses estilos, dizendo como são os componentes, dando exemplo, como eles têm que ser definidos, quais as relações que precisam ser feitas. Então já facilita um monte, você já sabe lá no seu sistema como é que pode te ajudar a definição desses componentes. Para vocês que são alunos da área de tecnologia, lembrem-se como era difícil no começo dos cursos, quando os professores diziam assim, eu quero que vocês pensem num programa, podia ser o mais simples possível, de um elevador, em que você tem um limite de andares e que se você estiver no zero, você não pode ir para baixo, senão ele cai, e você tem que dizer quantos andares ele vai subir ou ele vai descer, você tem que pensar na capacidade. Então, por mais simples que fosse, sem pensar em engenharia de software, sem pensar em arquitetura, sem pensar em componente,
Quanto isso parecia difícil, meu Deus, deixa eu ver, pega um papel e bota o elevador para cima, bota para baixo, até esse código ficar pronto. Então, aí pense no sistema todo, bem complexo. Ajuda demais os estilos arquiteturais para a gente pensar nas soluções desses componentes, dessas conexões e dessas propriedades que precisam existir lá para o produto de software existir e fazer a gente fazer ele acontecer. Existem também as arquiteturas de referência. Tirando esses estilos, e tem outros mais estilos, né? As arquiteturas de referência acabam sendo definições de componentes, conexões e propriedades numa área específica de computação e que ele é aplicado fora desse contexto. Por exemplo, eu tenho o modelo OSI, que é um modelo para protocolo de rede, da área de redes específico, mas eu estou fazendo um sistema de informação que tem essa cara e que os componentes se comportam e se comunicam mais ou menos desse jeito. Eu pego essa arquitetura, trago os modelos dos componentes, os modelos de como esses componentes se comportam e uso essas arquiteturas de referência. Então, o modelo OSI e o modelo TCP/IP, por exemplo, são modelos arquiteturais de rede que podem ser usados para definir componentes e conexões de desenvolvimento de sistemas. Eu tenho, por exemplo, a arquitetura de compiladores, especificamente. Eu tenho análise léxica, análise sintática, eu tenho a geração dos bytecodes, eu tenho a interpretação desses códigos. Então, eu sei mais ou menos como funciona. Eu estou fazendo um sistema para uma empresa X, mas que os dados funcionam da mesma forma ou de forma muito semelhante. Eu tenho que passar os dados para isso, depois eu gero um código temporário, depois eu vou fazer a interpretação disso, porque eu não vou usar arquitetura lá de compiladores. Então você pode trazer essas arquiteturas de referência, as regras de comunicação, a definição mínima dos componentes e usar para desenvolvimento de sistemas também. Então, essa foi a bibliografia básica, as que eu venho usando, mais um pouquinho sobre arquitetura de software na prática. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado e a gente finaliza aqui e até a próxima aula. Espero vocês. Obrigada.